Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui na nossa última, derradeira, a nossa despedida do estudo do Livro dos Espíritos. Eu sei que você que está nos vendo está dando graças a Deus que vai acabar isso. Eu sei que você está finalmente feliz que nunca mais vai ver essas caras horrorosas comentando o Livro dos Espíritos, mas estamos aqui nessa derradeira noite de 9 de dezembro de 2022. Depois dessa tristeza, depois de ver esses dois pé frios ficarem felizes com a eliminação da nossa seleção, esses dois antipatriotas. Mas estamos aí. Estamos como a seleção brasileira desfalcada da nossa lateral Amanda. A nossa lateral que está sempre caindo fora. Esta jogadora que joga na lateral e está sempre saindo fora do jogo, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o Babu, nosso zagueiro. Este zagueiro que é uma muralha, que não deixa passar nada. Passa Ramatiz, ele derruba. Passa Lobsang que ele derruba. Não passa ninguém neste time, senhoras e senhores. Este zagueiro muralha, senhoras e senhores. E estou aqui fazendo a função de volante, senhoras e senhores. Passando para outro, passando para um. Eu nunca vou nem para frente nem para trás. Estou sempre passando para todo mundo. Passando a batata quente para todo mundo. Estou ali no meio de campo, passando a bola. E estamos aí com o nosso centroavante, Jorginho. É o centroavante igual aquele que nós temos, que está toda hora caindo, senhoras e senhores. Ele mexe, ele cai. Ou ele cai a conexão, ou ele escorrega na casca de banana. E sempre está chutando para fora. Ele está com a bola para chutar no gol e ele está sempre chutando para fora, senhoras e senhores. Ele está sempre escorregando na casca de banana, senhores. Ou ele está caindo, senhoras e senhores. Essa é a nossa seleção. A seleção imbatível do Livro dos Espíritos. Argentina e Croácia. É isso aí. A Argentina ganhou nos pênaltis. Babu, quantos pênaltis a favor? A Holanda perdeu 2 e a Argentina perdeu 1. 4-2, né? 4-2. Vamos embora. Item 7. Vamos embora. Conclusão. Conclusion. O Espiritismo se apresenta sobre três aspectos diferentes: as manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. Aí, dessas 3 classes, ou 3 graus, entre os espíritos. Primeiro, aquele que acredita nas manifestações e se limitam em constatá-las. Para eles, o espiritismo é uma ciência experimental. 2. Aqueles que compreendem suas consequências morais. E 3. Aqueles que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Seja qual for o ponto de vista, científico ou moral, sobre o qual se considere esses fenômenos, cada um deles significa que é uma ordem totalmente nova de ideias que surge, cujas consequências resultarão em uma profunda modificação na humanidade, e também compreende que essa modificação pode apenas acontecer no sentido do bem. Quantos aos adversários, pode-se também classificar em 3 categorias. 1. Aqueles que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou que não vem deles e que falam disso sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem os que não admitem nada fora da evidência dos sentidos. Não viram nada, não querem ver e ainda menos se aprofundar. Ficariam até mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente.
com medo de serem forçados a admitir que não têm razão. Para eles, o espiritismo é uma fantasia, uma loucura, uma utopia. Ele não existe, está dito tudo. São os incrédulos de propósito. Ao lado deles, pode colocar aqueles que não se dignam em dar ao fato a mínima atenção, nem por desencargo de consciência e poderem dizer, quis ver e nada ver. Não compreende que seja preciso mais de meia hora para se dar conta de toda a ciência. 2. Aqueles que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combate, todavia por motivo de interesse pessoal. Para ele, o espiritismo existe, mas tem medo de suas consequências. Atacam-no como a um inimigo. 3. Aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa aos seus atos e às suas tendências. O espiritismo, levado a sério, os incomodaria. Eles nem rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros dominados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Compreende-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólido, devem desaparecer com o tempo, porque procuraríamos em vão uma quarta classe de antagonistas, opositores que se apoiassem em provas contrárias, concretas, e apresentassem um estudo contestador, mas bem claro da questão. Todos apenas opõem a negação, nenhum oferece demonstração séria e irrefutável. Babu, Babu, não quer pedir para o Claudinho continuar, porque esse parágrafo é imenso, cara. Aí não cansa ninguém. Não, pode ir que eu termino. Aí cada um lê o item aí. Tá bom, porque esse parágrafo aqui é enorme, cara. Seria esperar demais da natureza humana acreditar que ela possa se transformar subitamente pelas ideias espíritas. A ação da ideia espírita não é claramente nem a mesma, nem no mesmo grau em todos aqueles que a professam. Mas seja qual for o resultado, por pequeno que seja, é sempre um melhoramento. Bastará apenas provar a existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação da doutrina materialista. Isso é a própria consequência da observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem além dos fenômenos, mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro é mais geral, é de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, sente apenas indiferenças pelas coisas espirituais. Disso resultará para ele a serenidade perante a morte. Porém, em vez de desprezar ou desejar a morte, o espírita defenderá sua vida como outra qualquer, mas tranquilamente aceita, sem lamentos, uma morte inevitável como uma coisa mais feliz do que temível, pela certeza que tem do que lhe acontecerá. O segundo efeito, quase geral quanto o primeiro, é a resignação na alternância da vida. O espiritismo vai fazer as coisas de tão alto que a vida terrestre passa a ter sua verdadeira importância e o homem não se aflige tanto com os tormentos que o acompanham. Daí, quanto mais coragem nas aflições, mais moderações nos desejos. Daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio perde-se sempre o que queria ganhar. A certeza de um futuro que depende de nós mesmo torna feliz. A possibilidade de estabelecer relações com seres que nos são queridos oferece ao espírito uma consolação suprema. Seu horizonte se amplia até o infinito pelo espetáculo incessante que tem da vida além da morte, da qual pode sondar os mistérios profundos. O terceiro efeito é estimular no homem o perdão e a tolerância para com os defeitos do outro. Mas é preciso ficar claro que o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que existe de mais obstinado no homem, e, consequentemente, o mais difícil de arrancar pela raiz.
Fazemos sacrifício voluntariamente, contanto que nada custem e de nada nos privem. O dinheiro ainda é, para o maior número de pessoas, um atrativo irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando se trata de sua pessoa. Assim, a renúncia da personalidade é o sinal do mais eminente progresso. Babu, esse que poucos compreendem a palavra supérfluo, não te lembra alguém do nosso grupo, não? Que nós temos um negócio simples para fazer café, usar a manufatura e ele usa o supérfluo do mundo. Não é verdade, cara? Te lembra alguém? Não, eu na hora... Está preso às coisas materiais. Rápido na mente. Está preso. Também achei isso. Eu acho que ele conheceu esse amigo nosso na outra encarnação lá, na França. Fale, Claudinho. Não sou eu que tenho um Fusca, que é um carro barulhento, poluidor e gastador, tá? O senhor desconhece um provérbio egípcio que diz: quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho. Então o senhor fique aí na tua, tá? Mas para mim, olha, Claudinho, para mim é uma tristeza você nunca ter usado o nosso coador e o bule feito com o amor que o Babu te deu, cara do céu, para mim. Mas você não fica chocada com isso? Tá tendo uma utilidade, tá assim, um objeto de decoração na minha cozinha, tá dando um aspecto assim rústico, bastante elegante na minha cozinha. Esse problema que é mais, é preciso ficar claro que o princípio egoísta e tudo que decorre dele são o que existe de mais obstinado no homem. O egoísmo é uma coisa ferrenha. A gente não solta tão fácil. E você pensa bem, quando ele falou do dinheiro, ele falou de mim. Porque a minha lembrança para o nosso próximo sábado é a nossa Mega Sena, que vai dar 400 milhões de reais na Mega Sena da virada. Nós temos que fazer o nosso jogo com 2 jogos. Não é isso aí, Babu? Deixa isso aí para depois, Jorginho. Volta para o estudo, Jorginho. Senador, o que o senhor quer comentar desse item 7? Bom, aqui ele faz uma descrição dos adeptos, dos adversários do espiritismo e das, vamos dizer assim, dos efeitos naqueles que são adeptos, né? Então ele até classifica aqui, né, os adeptos, né, os que criam manifestações, os que compreendem a parte moral e aqueles que praticam, né, se esforçam para praticar essa moral. Então, 3 níveis, né? Você começa pelas manifestações, depois aqueles que compreendem o aspecto moral e, em terceiro, mais avançado, aqueles que, além de compreender, praticam. Que esse seria o ideal de todo espírita, né? Mas... Ele vai tocar bem isso nesses 3 aspectos, tanto dos opositores como os dos que professam a doutrina espírita, no livro dos médios. No começo do livro dos médios, ele vai destacar bem cada um desses casos. E ele também classifica os adversários, né? Os que negam tudo, que são aqueles que realmente não querem saber de nada, para eles é tudo fantasia, tudo mentira. Ele até coloca aqui, desta classe pertence todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos. Então, nada do que eles veem existe. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu encostei, eu toquei, eu estou vendo, estou escutando. Beleza. Qualquer coisa que não afete nenhum dos meus sentidos, então, para mim, não existe.
Aí ele coloca, os que sabendo muito bem o que devem pensar da realidade, os combate por motivos de interesse pessoal. Então, se eu sou um padre, um pastor, seja lá o que for, de qualquer religião, eu vou combater o espiritismo, porque isso afeta o meu interesse, porque aí vai tirar o pessoal que paga o dízimo, e aí? Como é que fica a minha igreja? O espiritismo coloca bem claro que Deus não precisa de dinheiro. Então, por mais que esteja certo, como eu escutei uma vez o pastor falando, que a ideia da reencarnação, por mais lógica que seja, ela não está na Bíblia, então ela não existe. Isso é por interesse pessoal. E os que encontram na moral espírita uma censura demasiadamente severa para os seus atos ou as suas tendências. Ou seja, eu estou fazendo uma porção de palhaçada, o espiritismo está dizendo que tudo que eu estou fazendo está errado. Então eu não acredito. O espiritismo é tudo mentira. Claudinho, que pastorzinho sem vergonha, hein? Ele esqueceu de dizer que foi um concílio católico que tirou a reencarnação da Bíblia, porque ela estava lá no catolicismo. Então, mas é que eles entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, o que está lá é a palavra de Deus. Né? Adulterações na Bíblia eles não reconhecem. E aí ele coloca aqui, entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem alguma coisa mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. Os efeitos são outros. O primeiro e mais geral é de desenvolver um sentimento religioso. Então, aqueles que percebem a parte moral do espiritismo, muitas vezes parte para esse lado religioso. Que é o que a gente vê no espiritismo hoje, né? Ele é muito mais religioso do que filosófico. Segundo efeito, resignação em face das vicissitudes da vida. Então, como o espiritismo prega a reencarnação, então ele passa a entender que as dificuldades da vida são coisa passageira e que depois nós vamos tudo para o nosso lar. E vai ficar todo mundo feliz. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende, tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com seres que nos são caros, proporciona ao espírito uma suprema consolação. Então, uma das coisas bastante importantes do espiritismo é isso. É acabar com a questão da doutrina da graça. Não existe isso. Quem faz o seu caminho é você. Deus é um espectador da sua vida. Ele está ali sentado, olhando, vendo o que você faz. Ele não interfere. Ele está lá no trono. No trono dele. Só está realizando as barbas, só. Ele está ali só observando as besteiras que você faz. E está ali, ó, esperando que você tome uma atitude que preste na vida. É isso. Viu, Amandinha? Viu, Amanda? Não fique aí dizendo que vai na academia só para fingir que está fazendo academia, mentindo descaradamente para os colegas. Esse tipo de atitude não gosta. Mandinha, mostra o book aí pro pessoal parar com essa... Na verdade, ela só foi numa aula experimental lá, grátis, tanto que a foto que ela posta é sempre a mesma calça, o mesmo tênis, só foi tirou umas 10 fotos lá, vai até... Mandinha, mostra o book assim, ó, aqui como eu tô sarando, mostra o book aí para esse pessoal. Ainda não. Não tá bom ainda não. E aqui, eu achei aqui, no finalzinho, ele fala assim, o terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Ou seja, aquele que compreende realmente uma vida futura e que tudo que
que vem para o futuro depende, na verdade, só dos nossos atos, não depende nada de Deus, você, pelo menos, espera-se que entenda que você tem que ter indulgência com os defeitos alheios, porque senão ninguém vai ter com os seus. Né? O que você vai esperar de uma doutrina que diz que tudo depende de você, mas se você não tem indulgência para com os outros, né? O resultado é que ninguém vai ter com você. Então, quando Jesus falou lá, deixou gravado lá que você só será perdoado, né, por Deus se você perdoar os outros, isso foi levado ao pé da letra pelas religiões. Então, Deus vai te perdoar. Deus não perdoa ninguém. Deus não condena ninguém, nem perdoa ninguém. O que Jesus quis didaticamente dizer é que você só será recebido com indulgência pelos outros se você tiver com os outros. É isso. É uma coisa de reciprocidade. É isso que ele quis dizer. Está anotado aqui, o Espírito já me cochichou que vocês três só vão entrar no nosso lar se na porta do nosso lar vocês abraçar o Bolsonaro, pedir desculpa e falar assim, pô, foi mal, e aí vocês podem entrar. Cara, ó. Depender disso, então eu vou pro inferno. Um dia eu pensei que eu ia me livrar de ouvir esse negócio no livro do Claudinho, apague isso aí, porque realmente isso vai pegar mal para lá. Eu pensei que você fosse falar assim, ó, só vai poder entrar no nosso lar quem jogar o livro do Ramatiz, coleção do Leadbeater, da Pascal, Romulo Zanquerran, para queimar na entrada do nosso lar para se livrar dos caminhos, digamos assim, esotéricos. Místicos. Aí eu falei, pô, eu não vou entrar nunca no nosso lar, porque eu gosto tanto do Ramatiz que eu vou ficar com dificuldade de... Vamos embora, vamos pro item 8, seus pseudos sábios. Posso ler? Um dia você perdoaria... Você vai entrar no nosso lar, você perdoaria o Messias? Ninguém vai falar mais nada do item 7, não? Não, mas o Babu já estragou o capítulo, cara. Claudinho, ó, é o seguinte, ó, divide comigo, porque ó, o item 8 é grandão, cara, vai ser uma leitura cansativa. Quer dividir três parágrafos? Positivo. Beleza, começa então aí no item 8. Então vamos lá, item 8. Os espíritos perguntam a algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existe no Alcorão, é inútil, e portanto deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má, e tanto mais deve ser queimada. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes de Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés. Sua doutrina não se encontra no Decálogo? E por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Os espíritos vêm não somente confirmá-las, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E ao lado da moral,
vem definir-vos os mais abstratos problemas da psicologia. Ô, Claudinho, aqui a gente pode dar uma olhada melhor, porque aqui, numa leitura rasa, dá uma ideia equivocada da religião espírita. Porque, olhe bem, quando Kardec, na Revista Espírita, coloca o seguinte: qualquer verdade enunciada pela doutrina pelos espíritos, ela só tem validade para a doutrina quando ela é universalizada, quando ela é universal. Ou seja, várias pessoas fora, em outros lugares, sem se conhecerem, já falaram a mesma coisa. O Kardec aqui, ele coloca de Jesus. Numa leitura superficial, nós podemos... as pessoas entendem que o espiritismo é uma religião cristã, mas de fundo católico. Porque esse Jesus que ele coloca aqui não é o Jesus Messias Nazareno, é o Jesus de Nazaré, que coloca uma nova moral que é universal. Por isso que é perigoso ele colocar um decálogo, Moisés como primeira, segunda como Jesus. Porque, na verdade, em todo o livro dos Espíritos e na Revista Espírita, Jesus não é uma coisa cristã no sentido católico. Aqui não tem uma visão protestante, porque nessa época nem se falava de protestantismo mais elaborado, mas aqui pode-se dar uma ideia, uma pessoa que lê de maneira rasa, que a doutrina dos Espíritos é uma religião cristã de base, tudo bem, filosófica, científica ou até de ciência, mas que tem a sua base no catolicismo. Porque esse Jesus aqui, que segue a ideia do decálogo, é um Jesus católico, não é um Jesus de Nazaré. Ô Jorge, mas para entender isso, o cara tinha que esquecer o resto do livro que nós lemos. Ele só tinha que ler só esse tem 8 aqui só. Mas aí é que tá. O cara lê tudo aquilo e entende uma coisa diferente. O cara vem e vê isso na conclusão, qualquer pessoa de leitura rasa fica na dúvida. Porque, na verdade, a doutrina espírita não é uma doutrina cristã no sentido cristão que os católicos deram. Mas não é isso que ele Na está dizendo. verdade, é uma questão de cristã no sentido de universalidade. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Como não? Olha lá. Aqui, quer ver? Os espíritos dizem que certas pessoas nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior à do Cristo. Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, por que o Espiritismo? Ou seja, talvez a nossa ideia de religião, da doutrina, como tem se colocado, é exatamente baseada nisso, que a consequência moral nossa está fechada no Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento. Mas, na verdade, a doutrina de consequência moral que o Espiritismo coloca, ela não está embasada só no Evangelho de Jesus de Nazaré, no Novo Testamento, mas no budismo, no Islã, chamado... no judaísmo cabalista, tudo aquilo que foi espiritualista, no sufismo, aqui está baseado que a ideia da imortalidade, de Deus como deidade, a lei da reencarnação, isso não tem no cristianismo do Evangelho de Jesus, entendeu? Tem tudo isso, Jorge. No Novo Testamento. Não. Tem tudo isso. No Evangelho de Jesus tem tudo isso e muito mais. Ele resume todas as outras doutrinas, falando de base moral. Jesus trouxe o que de mais perfeito podia juntar de todas as outras doutrinas. Sim, porque Ele tá é essa visão do Cristo, de Jesus de Nazaré, que a doutrina coloca. Ele não trouxe algo novo, mas renovado, uma ideia mais moderna. Porque tudo que Jesus falou, outros profetas, outros mestres já falaram também. Quer dizer, é uma verdade universal. Não é uma verdade do Novo Testamento que veio de Moisés, entendeu? Mas o que ele está colocando aqui é justamente o questionamento que as pessoas faziam a respeito do Espiritismo. Porque Jesus também não veio inovar em nada. Ele veio repetir as mesmas coisas que já haviam sido colocadas. Tanto pelo Decálogo, quanto pelas outras religiões aí, orientais, outras sabedorias e outras filosofias.
Até mesmo filosofia grega. O que ele está colocando aqui é que os questionadores estavam dizendo assim, para que nós precisamos do Espiritismo se ele está fazendo um repeteco das mesmas coisas que estão no Evangelho? É isso que está sendo colocado aqui. O que ele está rebatendo é justamente, tudo bem, nós estamos repetindo o que está lá, porque isso não é algo que mude. A moral, o comportamento, a ética não é uma coisa que muda. É sempre a mesma. Então, se é sempre a mesma e nós estamos repetindo, é porque vocês até hoje vocês não fizeram o que Jesus colocou. Cristo pegou as mesmas coisas que já haviam sido colocadas e até hoje vocês não praticaram. O Espiritismo veio para mostrar novamente, esclarecer melhor as mesmas coisas, porque vocês não estão praticando. Claudinho, isso é correto, mas olha bem, como Jesus não escreveu nada, a sua mensagem era universalista. Com os apóstolos, ela virou religiosa. É isso que dá uma ideia aqui, que a doutrina, ela tem a sua nascente nessa visão evangélica escrita pelos apóstolos, quando, na verdade, a mensagem jesuína, a mensagem nazarena, ela não é escrita, ela é semelhante ao Sócrates, ou seja... Jorge, os apóstolos não transformaram em religião o negócio. Quem transformou em religião foi a igreja, quando ela se uniu com o governo romano. Os apóstolos não transformaram em nada em religião. Eles seguiram os ensinamentos do Cristo. Aí depois, com essa tomada de religião oficial do exército de Roma, aí começaram a, tipo assim, deturpar tudo aquilo que o Cristo disse. Ah, não, isso que ele disse não é bem assim, é desse jeito. Aí tanto que os espíritos não vêm apenas confirmar, mas mostrar sua utilidade na prática e tornar inteligíveis claras as verdades que tinham sido ensinadas sob uma forma alegórica ao lado da moral. Ou seja, os apóstolos não deformaram nada da mensagem do Cristo. Quem deformou depois foi a religião, os homens, e aí veio o espiritismo de novo fazer aquela limpa. É o que acontece com o movimento espírita hoje. Kardec deixou o negócio bonitinho, brilhando, vieram os espíritos brasileiros e começaram a trazer tudo de ocultismo, de teosofia, orientalismo, e tá cheio de besteira no meio da doutrina espírita de novo. Por quê? Por causa da nossa invigilância. E além do que, o evangelho, ele não é cristão, porque cristianismo não existia naquela época. Sim. A mensagem que está no evangelho, ela não é de uma religião, ela foi apropriada por uma religião, mas ela não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem moral, filosófica, como o espiritismo deve ser. Mandinha, você estava falando. Não, estava só falando que a gente vai muito além ali, é tanta informação sem ser que veio de Kardec, né, que a gente fica muito confuso no espiritismo. Eu tinha, às vezes eu ia ver um livro, igual que vocês falam, que não é indicado, não sei o quê, mas a gente fica muito confusa, muitos autores, muita informação, e muita coisa que não tem necessidade, que não é ali o foco, Kardec, Porque isso que o Babu, ele colocou, isto é, aquilo que eu acredito também, o pior, digamos assim, escolha que nós fizemos com a doutrina. Porque Kardec, inclusive, quando ele vem através dos espíritos, ele foi apenas alinhavar e deixar sem nada, limpando, simplão de tudo. Ou seja, não tinha que botar mais nada. Tanto é que ele nem aceitava a reencarnação nos moldes orientais, porque aquilo era muito cheio de fantasia, e ele busca a limpeza. Por isso que eu coloquei que a leitura aqui, porque Jesus de Nazaré faz a mesma coisa. Quando ele fala nas bem-aventuranças que está no Evangelho, o que te foi dito, que você tem que amaldiçoar o seu vizinho, brigar? Não, eu digo não. Isso não tem nada a ver com o novo pensamento, entendeu? Ou seja, a mensagem de Jesus, ela é espiritualista no sentido de universalidade.
E aí, é como você falou, a religião se apropriou disso e fez, né? Podemos continuar? Continue. Segundo parágrafo aí, Claudinho, depois eu leio o resto. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Por que Deus, que o enviara para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa, agora que os homens a esquecem para tudo sacrificarem ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria opor limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não são chegados, como afirmam os Espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar seu adiantamento? Não há qualquer coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente por todas as partes do globo? Não é apenas um homem, um profeta, que nos vem advertir, pois é por toda parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Com a invenção do microscópio, nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, que nem sequer suspeitávamos, como o telescópio nos descobriu milhares de mundos de que também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando à nossa revelia de tudo o que fazemos. Algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável como a do mundo microscópico e ou dos grandes globos perdidos no espaço. E nada valerá, então, nos terem feito conhecer todo um mundo, nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se assim as podemos chamar, contrariam de algum modo certas ideias estabelecidas. Mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? E não foi necessário que nosso amor próprio se curvasse diante da evidência? O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro de em pouco ele terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. Claudinho, mas isso aqui entra no que nós falamos do primeiro parágrafo. Ou seja, a explicação que ele dá é que é isso que o Babu ele colocou bem. A doutrina que os espíritos vêm trazer, ela não é nova. O que ela vem é limpar os enchimentos falsos que dão uma interpretação equivocada disso. E como nós estamos acostumados a buscar a coisa com um pouco mais de fantasia, porque é mais palatável, quando você limpa e fala meio seco, poucas pessoas aceitam essa visão, né? Até a gente sempre conversou pelo WhatsApp daquela palestra que eu passei do Raul Teixeira, que eu falei até pro Babu, que eu achei ele meio seco demais. Aí o Babu coloca assim: às vezes é necessário ser seco, mas dizer assim, olha, cara, isso aqui é uma parede de bloco, eu não tenho o que discutir, entendeu? Então, eu acho que a doutrina veio para isso, nesse sentido. E isso é um pouco, digamos assim, para tirar do nosso conforto de pensamento, ainda vai demorar um pouco, mesmo nós, os espíritas. Fala, Babu. Os espíritos dão umas respostas aqui, tem hora que me parece meio seco, né? Mas é isso que eu coloquei lá. Se você pegar o livro dos espíritos, os espíritos superiores não ficam enrolando a pílula. E isso, ele fala assim, o negócio é esse, por que eu vou ficar enrolando se quando vocês chegar aqui, vocês vão se debruçar com a verdade? Eles falam as coisas, eles são... Por isso que eu falo assim, espírito superior não tem esse negócio de despojamento de língua, moderninho, não, ele fala a língua.
Espírito cego sempre tem a mesma linguagem, ele é direto no pronto. E os caras são cascudos, aí com essa mania de aceitar tudo, aí a gente tem essas aberrações de hoje em dia, né? Vamos lá, gente, então, ó. Agora sou eu. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, de nos fazer vê-la, de admitirmos as penas e os gozos que nela nos esperam segundo nossos méritos. E por isso mesmo, de reconduzir ao espiritualismo aqueles que não viam em nós, senão a matéria, uma máquina organizada. Por isso, tivemos razão em dizer que o espiritismo matou o materialismo pelos fatos. Não tivesse produzido senão esse resultado, e a sociedade lhe deveria reconhecimento. Mas ele fez mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número daqueles que ele reconduziu a sentimentos melhores, dos quais neutralizou as más tendências e desviou do mal, é maior do que se crê e aumenta todos os dias. É que, para eles, o futuro não é mais incerto. Não é uma simples esperança, é uma verdade que se compreende, que se explica quando se vê, quando se ouve. Aqueles que nos deixaram se lamentar ou se felicitar do que fizeram sobre a terra. Quem quer que disso é testemunha, reflete e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se corrigir. Isso é realmente a doutrina dos espíritos. Você vê um fato, você não vai ficar tentando, você falar, não, mas isso pode ser a minha mente, vamos estudar se é a sua mente. Quando você chegar no final de tudo, você já viu que não é a sua mente, que é um espírito, você agora aceita? Ah, não, então é problema seu. Então, a doutrina não é aquela que é prolixa, de puxar a pessoa para a salvação. Ela é necessária para você se conscientizar daquilo que você quer crer ou não. Se avaliou, é verdade, você crê nisso por você, tudo bem. Se não quiser também, não tem problema, o problema é seu. Porque quem vai morrer é você, nego. E aí você vai ter que ver essa realidade do seu jeito. Então, aqui o que ele está colocando é assim, nessa segunda parte aqui em diante, que ele está colocando assim, o espiritismo, ele pode ser muito contestado hoje, né? Mas vamos ver aí ao longo da história o que foi acontecendo com descobertas científicas. Aos poucos, muita coisa que ninguém acreditava que existia passou a acreditar. Por quê? Porque a ciência começou a mostrar isso. Na antiguidade, as pessoas morriam de doença e ninguém sabia por quê. Até descobrirem os micróbios, as bactérias. Então, tudo foi um mundo que ninguém vê. Mas a ciência mostrou que existe. Por que o espiritismo também um dia não vai entrar nesse caminho? Por enquanto, muita gente diz que não acredita em espírito porque não vê, mas no futuro, isso vai ser algo tão patente que ninguém mais vai contestar, igual a ciência mostrou o mundo microscópico. E aí ele coloca as consequências do conhecimento do espiritismo, né? A finalidade, qual a finalidade do espiritismo? Mostrar para as pessoas que tudo que a gente faz tem consequência. Então, se você vai ter uma vida eterna, você vai ter uma vida, você é um espírito imortal, o que morre é só o corpo, então, pense bem naquilo que você faz, porque vai ter consequências na vida futura. Porque está lá no Evangelho, Jesus colocou, a cada um segundo suas obras, ele deixou bem claro que tudo que a gente faz tem consequências. Então, a finalidade do espiritismo é mostrar isso. Não existe só essa vida aqui. Unicidade de existência não existe. Nós vivemos múltiplas vidas. Então, corrija-se enquanto é tempo para que você não colha maus frutos lá na frente. É isso que ele está colocando aqui.
Viu? Pode continuar, depois é a Amandinha. Mandinha, eu vou ler o primeiro parágrafo, aí você lê os outros dois, beleza? Tudo Do bem. item 9. Tá. Tá legal. Item 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Mas já 3/4 desses sistemas estão hoje tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar aquele que atribuía todas as coisas, todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram não nos inquietarmos com essas divergências e que a unidade se faria. Ora, a unidade está já feita sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem a cada dia a se apagar. A esta questão, até que a unidade se faça sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para juizar, eis a sua resposta. 2 pontos. Amandinha. Já sou eu? É ouvindo a hora do almoço. É ouvindo a hora do almoço. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça, é isso? É o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias. Se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas longe disso, pois estáis ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma que do fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos devem unir num pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo, fazer o bem, e como sabeis, não há 2 maneiras de o fazer. Se entre os adeptos... Eles têm um favor para continuar, hein? Que os parágrafos são grandes, para ficar justo com você. Eu li só um parágrafo, eu só li um... Vai embora. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são secundários e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência.
Mas não deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismos entre os que almejam o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinada pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa fé e ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas têm um laço comum, que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo, pouco importa, pois a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro, porque evidentemente estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Escutemos sobre esse assunto, para terminar, os conselhos de Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram, em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os que são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. Isso aqui tem alguns espíritos aí na internet, né? Que tem blog aí, que não veio essa parte aqui. Nunca exercitar os ódios. Nunca fica excitando os ódios nos outros, né? Então tem alguns espíritos aí, né? Meio fascinados, que a cada domingo e segunda fica escrevendo um monte de asneira lá. Mas o Babu, mas o que acontece é o seguinte aqui, eu vejo que o grande escolho hoje para a doutrina na sua limpeza, realmente, é essa qualidade de esclarecimento que faria a sociedade mudar, entendeu? Então, a grande maioria, mesmo dos espíritas, eu vejo assim que o movimento espírita, no fundo, gosta do centro cheio, gosta do profitente que vai 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos tomar passe. Ou seja, essa limpeza de pensamento que faria a pessoa ser autoconsciente e responsável, ela não é boa nem para o movimento do centro, que se prende somente ao lado, digamos assim, espiritualista do passe, né? Mas também tem um lado bom, que tem o lado da cesta social, da cesta básica, da roupa, tudo. Mas, ao mesmo tempo, não se preocupa muito em conscientizar de maneira muito bem clara a própria responsabilidade da pessoa. Por isso que ela fala bastante aquele negócio do nosso lado. Olha, se você não for bom, você vai ter que ser buscado no umbral, entendeu? E não fala que é uma sintonia de cada um. Cara, você pode ser o que for, mas você não vai para o nosso lado, você nem sabe para onde você vai, você tem que ter uma escolha pessoal. Então, eu acho que esse é o problema, hoje, do movimento espírita em relação à doutrina.
Enquanto não se estudar verdadeiramente Kardec, compreender muito bem tudo que está escrito nas suas obras, a doutrina espírita inteira, vai ficar nessa delonga de passe, de só chover no molhado. E aqui ele coloca uma coisa que eu, de tudo que está aqui, eu ressalto mais isso aqui, que é essa parte, e tem a ver com o que você disse, Jorginho. Se vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e está longe disso. Ainda estáis nele para aprender a distinguir o erro da verdade. Faltam as lições da experiência para exercer vosso julgamento e vos fazer avançar. A gente não julga, porque a gente só fica nesse chove não molhe de centro espírita, a gente não julga nada, só acha que Cristo é fazer caridade de qualquer jeito, falar com vozinha mansa, ser aquele cristão piegas, né? Então não vai chover, porque a pessoa abdica da razão. A razão foi a virtude maior, vamos dizer assim, né, do espírito, quando a gente lançado nessa criação minal, né? A gente nasce como espírito. E a gente abre mão da razão. E tipo assim, e por muita bobeira. Tipo assim, a gente tem. É o que o Raul falou, tem preguiça de pensar. A gente não gosta de pensar. Isso, Babu, eu senti na palestra que quem ouviu e era dirigente ali, eles ficaram com um pouco de respiração suspensa, entendeu? Porque todo mundo fica nisso. Outra parte que eu achei muito interessante, e eu acho que cabe bem aqui nesse último parágrafo do Santo Agostinho, é isso, que ele fala assim, quantas vezes cada um de nós fala, devia escrever realmente, se realmente entende do que está falando, né? E ele fala também para o dirigente, né? Será que você, como dirigente, sabe realmente sobre isso? Tem que assumir um pouco a nossa ignorância, né? Não, olha bem, e isso eu vou até colocar para todo mundo aqui, eu não sou contra o trabalho fluidoterápico, porque realmente a troca de energia para a pessoa é algo positivo, mas, digamos assim, a casa espírita, se colocar como se fosse uma casa de oração qualquer, que não faz o assistente, a pessoa, o espírita que vai lá, ser um pensador livre de pensar, porque talvez se esse espírita fosse um pensador livre, talvez ele fosse obrigar ao dirigente ou à casa a se modificar com o tempo. O que é que vocês pensam nisso? Uma grande coisa, Jorginho, dessa preguiça de pensar é quando você faz palestra, pregação, ou que nem o nosso amigo senador é expositor, né? E leva alguns assuntos assim. Todo mundo vai, qual que é a visão do espiritismo? O que você acha? Por que a pessoa não vai atrás para formar a sua opinião? Ela já quer a opinião formada de alguém. Mas o que o espiritismo fala disso? Ele já quer o assunto meio mastigado, aí cai naquela visão dogmática que o Raul Teixeira colocou. Ele pega aquilo, acha que aquilo mais ou menos tem algum sentido, e assim fica naquele, ele morre abraçado com aquele negócio pro resto da vida. E aí, como ele falou, não, quem falou foi o Raul. Quer dizer, não foi nem Kardec, o Raul que falou, foi o Divaldo, foi o Cláudio que falou. E aí, Claudinho? Claudinho, expositor. Bom, pegando aqui do começo, ele coloca aqui, ele aborda a questão das divergências, né? Então ele coloca aqui, primeiro, espiritismo como ciência, obviamente vai existir divergências. Então, não existe unanimidade em nada no mundo. Enquanto somos imperfeitos, não existe unanimidade. Então, óbvio que o espiritismo vai ter divergência mesmo, cada um vai ver de um ponto de vista, vai interpretar de uma forma. O que ele coloca aqui é assim, tem coisas que não se pode admitir, né? Como ele cita aqui,
A começar por aqueles que atribuíam todas as comunicações ao espírito do mal. Quer dizer, então, não existe, como os evangélicos colocam, não existe espírito, porque está tudo dormindo. Então, se é um espírito que está manifestando, é o demônio. Quer dizer que Deus, então, colocou um monte de demônio aqui para atormentar nossa vida, né? Esse é o Deus do amor, né? Como os céticos e os ateus vivem batendo, né? Deus é Deus de amor, mas coloca um monte de diabo aqui para infernizar a nossa vida, né? Não, Kardec fala isso, assim, ou esses demônios têm aval de Deus para fazer isso, aí você peca nessa qualidade, então Deus é sacana, assim, né? Ou você é contra a vontade de Deus, eles são mais fortes que Deus. Então você cai num beco sem saída. E aí ele coloca que assim, os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, porque a unidade se faria. Então, esse nosso questionamento a respeito do movimento, não sei o que isso e aquilo, é a nossa natural, assim, angústia de querer resolver as coisas do dia para a noite. Quantos trilhões de anos o universo existe? Então a gente quer resolver essas coisinhas para amanhã. Então ele deixa claro que, deixa fluir, porque um dia essas divergências irão, né? As pessoas irão convergir para o mesmo propósito, mas isso não é para amanhã, é para talvez 500 anos, 1000 anos, 3000 anos. Mas a gente fica naquela angústia de quer resolver para ontem isso aí, né? Aquela ansiedade, não, vamos resolver logo. Não é assim. Vamos ter calma, vamos tranquilo. Como diz uma frase não, um título de um livro, na época do Círculo do Livro. Olha! Jorginho, que é o nosso homem da Idade da Pedra, que deve ser lembrado do Círculo do Livro. Mas eu lembro até hoje, naqueles folhetinhos do Círculo, tinha um livro que tinha o seguinte título, que eu nunca esqueci. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro nos anos 80 foi a maior sucesso. É do Barry Stevenson. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu tenho. Então vamos deixar fluir. Já leu ou não, Amandinha? Já, mas faz tempo. Acho que tenho que ler de novo. Lê de novo, é um livro excelente. Quando eu li, assim, né, tipo, que eu tenho melhor, um pouquinho melhor agora. Vou te levar no nosso próximo encontro, vou te levar o que tá empoeirando lá em casa, chama-se Portões de Fogo. Vou te dar esse livro, tá? Tá, mas eu tenho que ler ainda o que você me deu do último estudo, que eu não li ainda. Vai reservando espaço na estante. Começa outro, mas meu ritmo é um pouquinho lento. Mas eu tô indo, Jorginho, tô indo. Seguindo. Mas esse livro é bom, gente. O Barry Stevenson, na época, ele fez um grande... Não apresse o rio, ele corre... Excelente, Barry Stevenson. Então, seguindo aqui, aí ele coloca aqui, vamos dizer assim, é a parte que eu acho a melhor de todas dessa conclusão, que é a pergunta: como que o homem pode formular um juízo sobre qualquer coisa, que vale para qualquer coisa, não só uma mensagem dos espíritos? Porque o espírita novato, que não conhece nada, ele chega no espiritismo e fica deslumbrado. As mensagens espíritas, olha, o espírito falou comigo, nossa, fico, né? A pessoa fica deslumbrada. Então, aqui é justamente a fórmula para a gente entender uma mensagem, seja lá qual for a origem, inclusive de um espírito. Então ele coloca aqui, sabei distingui-los pela linguagem, julgai-os pelo conjunto dos que vos dizem, vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada do que vos dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra,
se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria, que revela a verdadeira superioridade. Então, uma mensagem espiritual que revela qualquer um desses itens, esquece. Pode Não queimar 95% dos livros que tem aí no movimento espírita brasileiro. Não, mas, ó, Claudinho, tem um livro, que esse livro eu emprestei, um livro antigo, nunca mais me devolveram e eu nunca mais achei outro. Mas é um manual de como você avalia mensagens espíritas. É de Ernesto Bozano, chama-se Cartas de Além Túmulo. Ele faz esse estudo de Kardec, assim, decifrando, investigando, mostrando que muitos médios têm um problema do que nós chamamos aqui do melindre, mas na época também tinha um pouco de egoísmo, orgulho, mas ele faz um manual de como você avalia mensagens espíritas. E eu nunca mais encontrei esse livro. Esse livro é excelente, é do Ernesto Bozano, Cartas de Além Túmulo. E os filósofos racionalistas, eles já colocavam desde o século XVII que uma sentença de fé você tem que avaliar racionalmente. Se aquilo que está sendo colocado... Jornalista que eu não sei do que você está falando. O que é que você está falando? Me dá um nome se a gente conhece alguém aqui. Descartes, Locke. Ah, beleza. Agora sim. Kant. Esses filósofos, eles colocaram, especialmente o Locke, a respeito da fé, ele colocou bem claro. Se o que está sendo colocado em termos de fé não tem racionalidade, esquece. Você tem que passar pelo crivo da razão. O Locke, ele é muito, o que ele coloca é muito próximo do que Kardec coloca. Você tem que avaliar pelo lado da razão. Se a fé manda você fazer uma coisa e aquilo não tem lógica, então esquece. Você não deve considerar. Aquilo pode ser produto da imaginação, do senso comum, de costumes que não foram avaliados racionalmente. Então, passe tudo pelo crivo da razão. E aí ele coloca aqui, né? Que importa algumas dissidências se não são mais de forma do que de fundo? O que importa é realmente o propósito, é a intenção. Pode haver divergências de interpretação, mas se há uma convergência de interesses que é comum da doutrina, não há problema do que se afligir. Isso é algo que acontece. Os seres humanos, ninguém pensa igual. Todo mundo vai pensar diferente. Então é natural que isso aconteça. E aqui ele coloca assim, ó, entre os adeptos do espiritismo, há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria. Todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Então, um espírita que não está de acordo com os pontos fundamentais não é espírita. Começa por aí. Ah, eu sou espírita. Mas se ele diverge do que está na doutrina espírita, ele pode ser qualquer coisa, menos espírita. O espírita, de fato, já coloquei já várias vezes em aulas, só pode dizer que é espírita quem leu, no mínimo, as 5 obras da codificação. Quem não leu vai ter dificuldade de poder interpretar outras obras, porque você precisa ter o fundamento da doutrina. Como é que faz, né? Você precisa ter a base. Senão, como é que você vai ler um outro livro, por exemplo, Ramatiz, e não identificar as bobagens que o Ramatiz coloca? Se você não tem a base. Aí você acredita que o Ramatiz está falando coisa certa. E quando a pessoa tem a base e acredita? Aí essa pessoa tem problema. Essa pessoa tem problema. Ela tem parafuso solto na cabeça. Aí o problema não é do livro, é do espírita. Mas o Claudinho, olha, nisso aí vai ficar gravado pela eternidade, é verdade mesmo.
Porque você fala alguma coisa de base assim, normal da doutrina, aí o cara fala assim, poxa, mas não existe vida em outro planeta, porque ainda ninguém viu nada lá. Eu falei, cara, mas a base da doutrina fala, se você crê na doutrina, você tem que ter certeza que tem, mesmo que ninguém tenha visto ainda. Porque quem disse que não viu? Porque eu tive essa última vez, dia 31 de outubro, lá no Pequeno Tempo, falei para vocês. Aí estava conversando com o rapaz, eu falei, gente, olha, na pergunta 54, poucas pessoas leem isso, que fala assim que o ensino é aqui na Terra e em outros mundos. Eu falo assim, mas então nós acreditamos que existe vida dos planetas? Eu falei, claro, o espírito ele não tem que esperar que a ciência fale para você que tem. Nós temos que ter essa certeza, não é só aqui que tem vida. Claro, coisa interessante. Você pensa bem, vai no centro, toma passe já há algum tempo, mas nunca se afeiçoou na ideia de que vida em outro planeta, se não tivesse lá, significava que só aqui que o espírito encarna. Quer dizer, pela falta de base, como você falou, a pessoa não pega esses pequenos detalhes. Então, uma pessoa que escreve um livro dizendo que uma espírita lá no plano espiritual está grávida e ela fazem um parto nela e nasce um espiritinho, esse cara não é espírita. Se ele leu as obras básicas, ele deve ter feito como alguém que a gente conhece, que fez leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Você entendeu? Uma pessoa que tem um blog que prega o armamentismo, isso não está nem na doutrina espírita, isso está no Evangelho. Jesus já disse, morrerá pela espada quem utilizar a espada. Então, uma pessoa dessa é espírita? Para mim, não é. Espírita de porco. Mas o princípio inteligente que está no porco vai evoluir. O problema é que esse espírito nesse corpo depõe contra um suíno, coitado. Mais alguma coisa? Seus pseudo-sábios. E só comentando o finalzinho aqui, aí ele coloca, o Santo Agostinho, ele coloca aqui, né, toda uma trajetória histórica bem resumida, né? Então ele coloca aqui que a gente vive no mundo material, sempre houve essas guerras, sempre houve conflitos, né? Isso é próprio do ser humano que é atrasado, né? Mas vai chegar um dia em que aqui vai estar limpo desses espíritos atrasados. Então é uma questão de tempo, né? É a famosa colheita, né? A famosa separação do joio e do trigo, que é feito de uma forma permanente. Ninguém espere um cataclismo que vai, né, ou então o arrebatamento, né? Tem alguns aí, inclusive, na internet que falam assim, espero que aconteça o arrebatamento mesmo, para levar todos esses crentes chato embora, que a gente vai ficar, finalmente vai ter sossego, sem esse monte de evangélico chato. Mas é uma coisa que acontece gradualmente, vai ser limpo, né? Então não é da noite para o dia, como eu falei, né? É uma coisa gradual que vai levar muitos séculos. Cara, e realmente, o Cláudio, eles acreditam piamente nessa história de Elias, que foi levado em arrebatamento num carro de sol mesmo, de corpo e tudo. Você pensa bem, Jesus é uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento, vamos dizer assim. E o pessoal fica preso no Antigo Testamento, acredita em Elias. Por Elias, acredita que haverá um arrebatamento. Tanto é que tem aqueles, não sei se vocês já viram naqueles carros de protestante, cuidado, esse carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Ele acredita que, por levar ele do carro, o carro vai ser largado sem direção. Chique. Fazer o quê, né? Só lembrando. Eu também acho chique. Eu também fico arrebatado quando eu escuto essas coisas. Bom, vamos fazer um fechamento da obra toda. Conclusões de vocês. Fechamento da obra toda, ó.
Já fechei. Já fechei o livro. Mas olha só, gente, se vocês encontrarem esse livro, Crônicas de Além Túmulo, leiam do Ernesto Bozano, porque ele é um manual de como se avalia a escrita do médium, a forma para saber se é animismo, se é o espírito, se o espírito ele é equilibrado. Nossa, é muito bom. Crônicas de Além Túmulo é do Chico e do... Não, é Cartas de Além Túmulo, Cartas de Além Túmulo. Ah, bom. É o parafuso a menos. Caiu mais um. Aí mais um. Vai desmontar esse negócio até o final da vida do Jorginho. Vai desmontar tudo. Cartas de Além Túmulo, Ernesto Bozano. E aí escutemos agora a opinião da nossa colega Amanda, que a nossa colega Amanda achou desse nosso estudo de 2 anos e meio. Não, mas antes da Mandinha falar, só falar que ano que vem voltaremos com o livro dos médios. Na sexta-feira, gente, nas sexta-feiras. Agora vai ser na sexta-feira, né? Beleza. E aí, Amandinha, com você, nos faça um resumo da obra. Aqui tem tudo que a gente precisa. Nossa, que garota inteligente. Nossa, numa frase, opa! Não, um livro importantíssimo, tanto que ele é o primeiro, né? Livro, né? Do Kardec, né? Eu gostei muito. Ainda tem um monte de dúvida. Mas foi muito bom o estudo. Não sei muito o que falar. Jorginho, fala você. Eu tenho atrás de você esse afresco aí, eu tô tentando adivinhar o que é, não consigo, cara. É um afresco que foi descoberto numa cidade lá na Síria. Está escrito December, homenagem ao mês de dezembro, que é o mês que nós estamos. O senhor Jorge, o senhor que é o decano deste grupo, faça aí os seus comentários a respeito desse nosso estudo, para fazermos o fechamento com chave de ouro. Olha, eu realmente fiquei surpreso de saber que nós temos 8, agora são 11, né? 11 seguidores. Rapaz, agora quando entrar realmente no YouTube, assim, direto, logo, nós entraremos com 100 mil seguidores. Você já imaginou? Espírita com seguidor? São 12. É só não mexer no nosso ego, na nossa vaidade, tudo bem. São 12 inscritos. Desajustados. Olha só, cara. Nós estamos arrebentando no YouTube, cara, olha só. E aí o senhor faça os seus comentários. Os nossos vídeos estão esperando ansiosamente. Olha, Claudinho, foi um estudo tão bem feito que nós temos 12 seguidores já. Cara, você tem que saber. Já diz tudo. Já diz tudo, né, Jorginho? Eu pensava que se não fosse ter nenhum. Não, a gente entrou no YouTube para arrebentar. Você vai ver. Quando começar a se desenvolver, nossa, eu conheço você do YouTube. Vai mexer com o nosso ego, com a nossa vaidade. Eu espero que não. A gente já tenha mais preparo para a fama, para o sucesso, entendeu? Mas nós, digamos assim, eu vi isso lá no YouTube, no Livro dos Espíritos, do pessoalzinho doido lá que fica falando. Do Cláudio JP. Nossa, tem esse pessoal aí? Tem, não. Você vai ver, o Raimundo vai nos ver no YouTube, a Tereza... Nada. Melhor você perguntar pro Babu. Só falta a Ritinha e a Maria saberem do nosso estudo aqui, elas me seguirem. Tá gravando. O clube do aposentado, né, do WhatsApp. Ai. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar? Não perguntou para o Babu? Mandinha, se não me engano, é você que faz a prece, né? Afinal, o encerramento do Livro dos Espíritos merece uma prece sua ligada ao grupo espiritual que formou a doutrina, hein, cara?
Claudinho hoje. Podemos encerrar, então? Bom, Só falar assim, ó, o livro que nós estudamos, né, que pelo menos o básico do Espiritismo está aqui, né, o pessoal tinha que, pelo menos, não só ler, estudar isso, mas tinha também, e o Claudinho vai ter esse primeiro livro dos Espíritos aqui, ó, de 501 perguntas. É excelente. Se você ler isso aqui, você consegue compreender bem melhor esse segundo. É bem legal esse primeiro, tanto que Kardec, quando ele faz o lançamento do segundo livro dos Espíritos, esse que nós estudamos de 1019 perguntas, né? Ele fala que é praticamente uma nova obra. Mas a primeira é muito excelente também. Recomendo, tem PDF, leiam, que é muito, muito show. Leio em papel, porque em tela é um cansativo, cara. Gente, ó, mantenha o gosto de ler no papelzinho, mesmo reciclado, letra grande. É uma delícia sentar em qualquer lugar, pegar o livro, sentir o cheiro do papel, entendeu? E depois falando que tá matando árvore, tá cortando árvore, tá desmatando floresta, tá aí, ó. Não, mas agora tem tanto papel que você pode reciclar que os livros serão... E tem papéis diferentes hoje que você pode elaborar com fibras diferentes. Porque o gosto de ler em papel a tela, ela tira aquele prazer do contato olho e cheiro. Então é isso aí, então. Encerremos. Finalizemos. Cortemos as cestas com o livro dos médios. Finalizemos definitivamente o livro dos Espíritos.